Pessoal, os indicadores sociais são importantes, nós vimos, não só porque permitem avaliar projetos sociais e políticas públicas, mas também porque podem ser um instrumento muito importante, muito forte para a compreensão e para a ação social baseada na ideia de uma cidadania ativa, aquela em que as pessoas podem efetivamente se apropriar das informações e monitorar, exercer o controle social das políticas, das ações governamentais e dos agentes privados, não governamentais ou agentes privados que executam políticas de alcance social. Os indicadores têm uma relação muito íntima com a ideia do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, com a Agenda 2030, que vamos trabalhar aqui do ponto de vista conceitual ao longo dessa nossa formação aqui do R com os indicadores, o uso do R com os indicadores sociais. Vamos ver então como é que os indicadores sociais eles se juntam à ideia de desenvolvimento humano e à ideia de desenvolvimento sustentável, um movimento que marca uma ruptura, vamos dizer assim, né, com a hegemonia da análise do PIB como único fator ou do crescimento, da satisfação econômica como único fator de avaliação da qualidade de vida. Os indicadores sociais têm uma importância muito grande porque eles acabaram ajudando a gente a ter um instrumento não só prático de medida, mas um instrumento teórico, conceitual, para poder fazer valer a interpretação do que deve ser qualidade de vida, do que deve ser desenvolvimento social. São termos complexos, obviamente, divergem a partir de concepções, diferentes grupos, diferentes regiões, diferentes compreensões de mundo, têm ideias diferentes sobre o que é a satisfação geral das necessidades das pessoas. Isso é um debate muito antigo, presente já desde a antiguidade, o que é a felicidade, o que é a satisfação das necessidades, mas do ponto de vista da ação social, nós temos então, a partir da ideia dos indicadores sociais, instrumentos analíticos importantes que nos permitem pensar, avaliar, planejar as ações sociais de uma maneira que seja mais abrangente do que um modelo que havia sido construído ao longo do século XX, século XIX também, mas principalmente no século XX, que colocava o crescimento econômico como o eixo, a base central de toda a estruturação, toda a felicidade, toda a qualidade de vida que as pessoas poderiam ter. Obviamente, o crescimento econômico é fundamental, não é a contraposição entre uma coisa e outra, mas é pensar além. Por isso a ideia da ruptura não é uma substituição, mas a ruptura com o modo de pensar que se limita a ver que o desenvolvimento social, humano, a satisfação das necessidades das pessoas requer, sim, obviamente, bens materiais, requer acesso aos bens materiais, mas vai além disso, né? O debate, quando ele estava sendo totalmente centrado aqui no PIB, vamos lembrar que, no caso aqui do Brasil, quando o IBGE começa a introduzir a discussão dos indicadores sociais no Brasil, lá em 73, depois mais efetivamente em 79, com a publicação do relatório com os indicadores sociais, plena vigência da ditadura militar, do segundo
Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha, o PND2 tinha como eixo básico, o objetivo dele era estimular a produção de insumos, a produção de bens de capital, de energia, ou seja, criar a infraestrutura econômica do Brasil numa parceria tripartite, capital estrangeiro, capital nacional e Estado, né, que gerou os grandes projetos energéticos, as estradas que nós temos no Brasil. E já naquela época o IBGE, né, de maneira pioneira, introduzindo aqui no Brasil um debate que começava a crescer, né, no mundo, introduziu aqui a ideia dos indicadores sociais, exatamente para poder ir além da discussão do PIB. Né? Nessa mesma época, né, havia um debate grande sobre a ideia do próprio conceito de desenvolvimento. Né? Nós temos vários autores aqui no Brasil que discutiam a ideia de desenvolvimento, subdesenvolvimento, era objeto de bastante, de intensa pesquisa, né? E também de um debate bastante polarizado, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, várias personalidades aí, Inácio Rangel, pensando, né, sobre a questão do desenvolvimento, né? E do ponto de vista da literatura, né, da análise conceitual fora do Brasil, havia também um movimento muito grande, se pensando que o desenvolvimento não poderia ser só consequência, desenvolvimento social não poderia ser só consequência do desenvolvimento humano. E um dos conceitos que ganhou bastante força nessa época, início dos anos 70, foi a ideia de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele foi uma das primeiras bases para esse conceito foi a publicação do livro Os Limites do Crescimento, lá de 72. Esse livro introduziu a ideia, uma análise de sistemas, né, que fez uma modelagem, né, entre o crescimento populacional junto com crescimento com recursos naturais e o crescimento e as projeções de crescimento econômico. Né? Então, foi um trabalho feito lá pela Donella Meadows, né, o marido dela, o Dennis Meadows, né, o George Randers, o William Bennis. Eles criaram ali, desenvolveram bastante o uso, né, de recursos de modelagem computacional na época, e criaram também uma ferramenta muito interessante que é a análise de sistemas, né, para análise de sistemas, né, que é bastante utilizado até hoje. O texto foi bastante criticado, bastante discutido, né, as projeções que eles fizeram não estavam muito acuradas, devido também, obviamente, às informações que eram disponíveis na época, mas a ideia, em 72, foi colocada a ideia que também fez um contraponto a essa ideia do crescimento econômico, de que existem limites ao crescimento. As pessoas, de maneira geral, até hoje pensam isso, né? Mas as pessoas pensavam que a natureza ela é infindável, os recursos naturais eles são ilimitados, eles podem ser renovados independente da capacidade de extração que a indústria, que os países venham a fazer nos diversos ecossistemas, no mar, nas florestas, né, nas montanhas, extraindo minerais. E o que esse trabalho trouxe, a ideia conceitual, né, mais do que os dados, foi a ideia conceitual de que existe um limite ao crescimento. Então, se o crescimento econômico só já não era suficiente, estava sendo questionado como um instrumento conceitual para se medir o desenvolvimento social, com o trabalho da Donella, chefiado pela Donella Meadows e os seus coautores, né, o livro Limites de Crescimento, trouxe uma outra variável, né, de que não só o crescimento ele não é suficiente, o crescimento econômico não é suficiente para medir o desenvolvimento social, como o crescimento econômico ele não pode se sustentar para sempre. Ele não pode projetar um desenvolvimento humano por séculos a fio baseado apenas no crescimento econômico, porque não há como ter crescimento econômico se não houver respeito às limitações da capacidade de renovação dos limites da natureza. Essa ideia ela foi incorporada no debate, né, e ela apareceu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente,
né, e Desenvolvimento que a ONU criou em 1983. Foram várias conferências criadas pela ONU, discutindo desde os anos 60 vários direitos, né, e a questão ambiental apareceu ali também como uma questão fundamental, principalmente a partir dessa conferência de Estocolmo, de 72, onde aquele relatório foi discutido. E essa comissão, então, de 83, ela foi presidida pela Gro Harlem Brundtland e pelo Mansour Khalid. Eles chefiaram essa comissão e o trabalho deles ali, principalmente da Harlem, em 87, virou o documento chamado Nosso Futuro Comum, né? Também chamado de Relatório Brundtland. Ela era primeira-ministra da Noruega e teve um papel de destaque muito grande, né, na articulação, no envolvimento dos países, na articulação desse debate. E nesse relatório apresentou-se então o conceito de desenvolvimento sustentável. Né? O desenvolvimento sustentável é a ideia de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Essa ideia é uma ideia muito forte, né? Uma ideia que vem até hoje permeando, balizando, né, a forma como se pensa, então, o desenvolvimento. Ao lado da discussão sobre desenvolvimento sustentável, no mesmo período, ali se levantava também a discussão sobre desenvolvimento humano. Né? É um debate feito pelo economista indiano Amartya Sen, né? Também numa discussão, ele assessorando ali a ONU, né? Uma pessoa importante, prêmio Nobel, ele, para sustentar essa discussão, né? De que para ir além da ideia do PIB como baliza para se medir a prosperidade, né, ele vai dizer o seguinte, que é necessário considerar as liberdades fundamentais como um instrumento para você medir o desenvolvimento. E que liberdades são essas? Os direitos. Né, direitos como saúde, educação, liberdade de expressão. Né, tudo isso deveria ser considerado como expressão mensurável para a compreensão do desenvolvimento. Vamos lembrar que lá em 68, né, a ONU também lançou a Conferência Nacional dos Direitos, né, que a partir dali várias conferências mundiais foram sendo desenvolvidas para poder discutir habitação, a questão direitos das mulheres, vários direitos, a questão ambiental, né, várias conferências para discutir os direitos foram formadas, e a ideia desse conceito do Amartya Sen, de direitos humanos, a ideia do conceito de desenvolvimento humano abarca essas expressões dos direitos humanos de maneira geral. Né? O trabalho do Amartya Sen acabou, então, gerando um conceito, uma definição, né? Desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano, então? É o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Né? Isso, junto com o conceito de desenvolvimento sustentável, né, que nós devemos produzir e consumir hoje pensando nas gerações futuras, né? Esses dois conceitos se casam do ponto de vista da compreensão do que deveria ser, então, o horizonte do desenvolvimento social e humano. Com base nessa ideia do desenvolvimento humano, então, do Amartya Sen, o Mahmoud Ul-Haq, que é um economista paquistanês, né, ele propôs, então, ele transformou isso numa medida, né, algo mensurável, que foi o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E lá em 90 ele propôs também a criação do relatório de desenvolvimento humano, que é mantido ali pelo PNUD, né, pela ONU. O relatório vem sendo feito ano a ano, com uma discussão abrangente, e o IDH foi uma das metas básicas para os objetivos do milênio, que foram criados lá em 2000 até 2015, né, com várias dimensões também. O objetivo do desenvolvimento humano, que em 16 se transformou então nos objetivos do desenvolvimento sustentável, incorporando a ideia, a Agenda 21 da Rio 92, que envolve lá o desenvolvimento sustentável, a Agenda do Desenvolvimento Humano,
a Agenda do Trabalho Decente, que a OIT havia criado em 79, tudo isso se configurou nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem como eixo essas duas ideias, né? O desenvolvimento humano, o conceito de desenvolvimento humano, e a ideia do desenvolvimento sustentável, e o IDH como uma medida básica de parâmetro, de baliza, para se avaliar o alcance dessas políticas. O IDH ele é um indicador sintético, ele tem 3 dimensões, né? Ele é a educação, renda e saúde. A ideia, né, do Mahmoud, como que você pode mensurar então essa ideia, esse conceito do desenvolvimento humano, né, do Amartya Sen. Então ele pensou o seguinte: a renda é necessária, obviamente, né, as pessoas têm que ter acesso à renda, tem que ter uma renda que satisfaça as suas necessidades, mas é necessário também que as pessoas tenham saúde, né, e tenham educação. É através da saúde, da educação, né, e da renda, a combinação desses 3 fatores, que as pessoas vão poder potencializar suas capacidades e serem aquilo que elas podem ser, que elas gostariam de ser, que elas desejam ser. Então, é um indicador sintético que combina, né, educação, renda e saúde, e a educação vista através da taxa de alfabetização, escolarização e evasão, outras medidas também, varia um pouco, né, mas no geral isso. A renda pelo PIB per capita, e a saúde, a esperança de vida ao nascer, a taxa de mortalidade infantil e as taxas de natalidade, que são os parâmetros ali populacionais que dão a medida da dinâmica da população, né, incorporada ali na avaliação do IDH. Esse conceito do IDH, nós vamos ver então nos dados que a gente vai trabalhar, como o eixo para a gente pensar todos os indicadores sociais como uma articulação, então, que nos ajuda a pensar como efetivamente analisar ou comparar, né, o avanço ou o retrocesso das políticas municipais a partir dessa combinação de indicadores.